Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. E o programa de hoje, nós trouxemos o Dr. Edmar, coloproctologista, para falar um pouco sobre esse universo, como meu amigo Eudécio gosta de dizer, né, amigo? Vocês viram que eu tomei essa palavrinha para mim, né? Que é muito importante a gente trazer para vocês que estão em casa esses cuidados, esse autocuidado. Dr. Edmar, um querido que a gente trabalhou junto na Santa Casa de Misericórdia aqui em Goiânia, ele foi meu preceptor quando eu passei na proctologia, aprendi muito a operar com ele. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, né? Quero transmitir meus votos de felicidades, né, para todos os nossos telespectadores, né? E quero agradecer toda a equipe de apoio aqui, e especialmente eu agradeço a doutora Rogéria, ao doutor Eudécio, né, com os quais eu tenho o privilégio de já conviver há alguns anos. Muito obrigado. Espero contribuir de alguma forma. Edmar, muito obrigado por atender o nosso convite. Ele foi seu, né, o mentor. Foi meu preceptor. Na proctologia. E eu tenho o privilégio... Há 5 anos atrás, tá? Aham. E eu tenho o privilégio de conviver com ele há muito mais anos. A gente tem uma ligação familiar, tem uma admiração enorme pelo Edmar, e eu confesso, Rogério, que há muito tempo eu queria convidá-lo, né, porque ele é uma referência para nós, para nossa família, para nossos amigos. É muito prazeroso indicar ele para alguém, porque o feedback é sempre muito positivo, sempre agradecem, encantam, com cuidado. Além do lado técnico, profissional, o lado humano. Né, o Edmar, ele já teve pacientes que eu indiquei para ele, que ele saiu do hospital debaixo de chuva para pegar uma refeição ao lado e trazer para agradar ao paciente, porque a comida do hospital ela não estava na ocasião agradando muito, né? Então, assim, ele tem um olhar diferente para os seus clientes, e não podia deixar de trazer ele aqui, convidá-lo a estar aqui conosco aqui no programa Papo Saudável, né, para passar um pouco da sua expertise, da sua experiência de vida, da sua experiência profissional para todos vocês. Atire a primeira pedra, aquele que nunca sofreu com uma hemorroida na vida, gente. Atire a primeira pedra, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala um pouquinho sobre a sua especialidade, doutor Edmar, para as pessoas saberem o que a proctologia faz, o que busca, por que o paciente tem que procurar um coloproctologista. A coloproctologia, mais comumente referido como proctologia, é uma especialidade médica na qual você, terminando o curso de medicina, né, você faz cirurgia geral e depois faz o que nós chamamos de subespecialidade, que na área de coloproctologia. Coloproctologia, colo, vem de cólon, de intestino grosso, procto vem de reto, né? E juntamente com isso vem as doenças da região anal, tipo hemorroida, fissura, fístula, e até mesmo, embora não seja relacionado com a região anal, o cisplanoidal, tá? Então, conforme a doutora Rogéria disse, né, a doença hemorroidária é muito comum, muitas vezes refere muito o proctologista do tratamento de doença hemorroidária, mas muitas outras doenças são tratadas, tipo doença vesicular, câncer de intestino, né, as doenças inflamatórias intestinal, né, as doenças de Crohn, as retocolite, né, embora o gastro seja altamente capacitado para isso, mas a gente também trata, né, e usamos a prevenção, que é o importantíssimo também hoje. Muito importante a gente trazer a questão da prevenção para as pessoas, principalmente nessa época que estamos passando, aí quase 2 anos de pandemia. Então as pessoas ficam com receio de ir ao médico porque acha que vai ter Covid e acabam não fazendo as suas prevenções. E elas são realmente necessárias para a gente ter saúde e longevidade. É muito importante, porque quando nós falamos em coloproctologia, é importante vocês saberem que o câncer coloretal é um dos poucos tipos de câncer, ou talvez o único que pode ser
tratado de forma mais precoce, ou seja, às vezes 10 anos antes que a pessoa venha desenvolver uma doença, de câncer especificamente, desenvolve uma alteração do epitélio ou do revestimento do cólon, do intestino grosso, e que manifestando sobre a forma de pólipos, lesões planas, que com a anatomia, com esse patológico de adenomas, e essas doenças, essas alterações, uma vez tratada, evita que a pessoa daqui 10 anos ou mais venha desenvolver o câncer. Eu gosto de usar até um termo bem simplista de falar que o adenoma, quando se fala de câncer coloretal, ele funciona como uma sementinha que pode ser retirada hoje. Uma vez não, às vezes não retirada, no futuro ela vai germinar. E se você tratar de forma bem precoce, ou seja, numa fase bem inicial, às vezes 10 anos ou mais antes de vir estabelecer a doença, né, propriamente dito, que seria o adenocarcinoma, vai evitar que a pessoa no futuro tenha que ter uma cirurgia bem maior, às vezes até uma cirurgia mutilante, né, igual acontece. O Edmar, a Rogéria começou fazendo uma pergunta, né, questão da hemorroidas. É algo que é um tabu, né, de certa forma. Aliás, é uma coisa bem curiosa, né? Anos todo mundo tem, todo mundo faz a mesma coisa com ele e há um certo pudor em mencionar, né? É algo muito íntimo, muito tabu mesmo, né? Sim. É disso daí. Quais seriam os principais fatores desencadeantes de hemorroidas e como preveni-los? É importante nós sabermos que a hemorroida, propriamente dito, faz parte da nossa anatomia. Todos nós temos hemorroidas, né? E algumas pessoas desenvolvem doenças hemorroidárias, né? Lógico, tem determinadas famílias que a incidência desse tipo dessa doença hemorroidária é mais comum. Talvez relacionado com os hábitos intestinais, né? Digamos assim, pessoa que o fato da pessoa ter o intestino preso é um fator desencadeante da doença, tá? Mas eu não deixo de falar que muitas vezes o fator anatômico da pessoa contribui para isso. E nós sabemos que o ser humano, o homem, né, ele primitivo, né, ele não andava na era de pé, né? Ele andava, né, usando a expressão bem simples, né, de 4, né, e com isso não tinha tanta ação da gravidade sobre esses vasos hemorroidários. E com isso, com a evolução da espécie humana, a gente foi adquirindo posturas, hábitos alimentares, tá? E assim por diante, acaba desencadeando a doença. É o problema. Até mesmo os hábitos higiênicos que as pessoas têm, né? Que felizmente hoje as coisas melhoraram muito, as pessoas estão mais esclarecidas, e não é porque estão também só mais esclarecidas, porque tem maior facilidade a um banheiro mais adequado, a uma ducha higiênica e tal, porque eu sempre sou totalmente contra o uso do papel higiênico, né? O papel higiênico, conforme diz o outro, ele pode até limpar, mas ele esparrama também. Não faz aquela limpeza igual deveria. Agora, a limpeza na regional tem que ser a limpeza normal. Se você faz a limpeza excessiva, também é prejudicial à saúde. Assim como a falta de limpeza, né, também é prejudicial. Então, a limpeza é lavar a regional igual lava outra parte do corpo, tá? E ter sempre cuidado de manter a região mais sequinha, diminuindo assim, não ter tanta umidade, porque assim evita também alguns pruridos, ou seja, coceira na região, e assim por diante. Mas nós sabemos que estatisticamente 50% da população mundial ou teve ou vai ter doença hemorroidária um dia. Lógico, a maior parte você pode tratar só com correção dos hábitos higiênicos e dietéticos, né? Mas uma boa parte dessa acaba indo para a cirurgia. Os alimentos fibrosos, eles favorecem a dieta rica em fibra, ela protege tudo. Ela protege contra as fissuras, e uma coisa muito importante da dieta rica em fibra e com bastante líquido é a prevenção do câncer coloretal. O Edmar, recentemente eu vi uma matéria e até passei a fazer o uso disso. Todas as manhãs, em jejum, tomar 600 ml de água. Inclusive foi um colega seu que citou o vídeo sobre isso.
Essa água em jejum, ela faz diferença mesmo? Na verdade, o que acontece é que a gente tem que tomar um volume considerável de água. E quando você associa a um determinado volume com um determinado momento, a tendência é que você ingira mais água. Se você, igual você, eu sei que você, a doutora Rogéria, trabalham bastante, aí eu pergunto, quantos copos com água vocês tomaram hoje? Eu tomo muita água, tomei 2 copos com água hoje. 2 copos com água, 300 ml, entendeu? Então é isso que acontece. Quando você tem esse hábito de tomar 2 copos com água, seja amanhã, ou a hora que você levanta, ou à tarde, né? Você já está tomando 300 ml de água. Né? E nós sabemos que a pessoa normal, o ideal é que ele tome pelo menos 30 ml de líquido por dia, no mínimo. Por quê? 30 ml. Ou seja, nós consideramos um padrão de uma pessoa de 70 quilos, né, seria 2.100 ml. Aham, 2 litros, né? Exatamente. Sim, 30 ml quilo. Não, e eu achei interessante porque, assim, às vezes as pessoas acham assim, eu não tenho hemorroida. Gente, todo mundo tem hemorroida. Você, às vezes, não tem a doença hemorroidária, mas hemorroida, todos nós temos. Exatamente. E na dieta, igual você perguntou, Eudécio, é muito importante, sim, a dieta ser rica em fibra, mas não adianta só você investir na fibra, senão investir na quantidade de líquido que você ingere, porque senão vai virar um bolo fecal, não é mesmo? Fala um pouquinho dessa questão, porque as pessoas acham assim, né? A questão da fibra, a fibra com pouca ingesta de líquido, às vezes piora, que ela aumenta o volume fecal, tanto é que nós temos na nossa região, aqui em Estado de Goiás, tem a doença de Chagas. E o que acontece? A pessoa ela tem um mau funcionamento do intestino. Aí a pessoa não vai lá e toma bastante fibra e tal, e essa pessoa vai favorecer a formação de fecaloma. Por quê? Porque a irrigação, a hidratação das fezes acaba não sendo suficiente, associado ao fato de que a pessoa tem uma má motilidade do intestino por destruição dos plexos nervosos, né? Então, a água talvez, ou seja, eu posso até dizer que é até mais importante que a fibra. Ainda mais nesse contexto nosso atual, que a gente, pelas correrias da gente, os fast food da vida, e a gente acaba ingerindo muito pouco líquido, né? E nós sabemos que 70% do corpo humano nosso é constituído por líquido. Ô Edmar, tem uma informação que eu agora estudei esse fim de semana e eu fiquei impressionado. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com enxaquecas, muitas dores, né? Dores de cabeça. E a dor, eu vi nos estudos lá que a dor de cabeça, enxaqueca, dor física do corpo, muita dor, um dos mecanismos interfere na mobilidade fecal, a nível de intestino. Né? Eu vi que tem a questão de vagal, né? A possibilidade de desmaio, de enjoos, mas também interfere nessa parte digestiva. Até eu falo que, não sei se vocês tiveram algum tempo atrás, que tinha uma propaganda Lactopurga, que parecia as pessoas todas sorridentes, sorrindo, tá? Até parece assim, a pessoa não entende, talvez não mostrar a pessoa o que ele devia dizer, porque enfesado indica cheio de fezes. Tá? Então o que acontece? E na verdade mexe com o humor das pessoas. Mexe com o humor total, gente. Você ter gases e ir no banheiro, nossa, é horrível isso. E o intestino é quase um órgão de choque. Você vê pessoas que têm o que nós chamamos de síndrome do intestino irritável, que a doutora Rogéria sabe tão bem, nos contatos que ela teve com os pacientes, na época ela trabalhava com o aparelho digestivo, né? Hoje mais a parte vascular, o intestino irritável bagunça a vida da pessoa. A pessoa não dorme direito, a pessoa tem dor, tem gases, tem flatulência, tudo que come, associado a isso, acaba desenvolvendo intolerância à lactose, aquela coisa toda. Ansiedade. Então, ansiedade, um dos órgãos de choque do nosso organismo, a parte intestinal, que pode manifestar tanto com o intestino preso, que nós chamamos de obstipação, constipação, né, que na minha infância constipação era outra coisa. Constipação falava quando a pessoa saía do quente e entrava no frio, né? Então, mas choque térmico. Choque térmico. Mas a constipação, na verdade, em termos médicos, ou obstipação é intestino preso, tá?
Então a gente tem que cuidar bastante, alimentar bem, bastante fibra, bastante frutos e verdura, ter hábitos saudáveis, né, tipo fazer caminhada, porque a musculatura do abdominal, toda a musculatura faz parte também do mecanismo de evacuatório. Então, se a pessoa é sedentária, obviamente ele pode ter um intestino mais preso, mas se a pessoa tem uma atividade física mais intensa, ingere bastante líquido, tudo mais, com certeza, além de ele estar prevenindo, ter um bom ritmo intestinal, ele acaba prevenindo contra determinadas doenças. Dentre elas, o câncer de intestino, e quando eles falam de sedentarismo, quase todo tipo de câncer está associado ao sedentarismo, além do hábito. O intestino preguiçoso, viu, gente? Então não adianta só você ser preguiçoso em casa, ficar aí sentado no sofá, não fazer sua atividade física, não se alimentar de forma adequada, não ingerir bastante líquido. O intestino também, ele fica preguiçoso. Gostei muito da questão da propaganda, né, do laxativo, porque para a mulher é uma dificuldade muito grande, e isso é até da nossa criação. A mulher não pode parar em qualquer banheiro, né, para evacuar. Então a mãe sempre pede assim, vamos esperar, estamos chegando, já vamos para casa. Então a gente já cresce com uma dificuldade. E quando eu fui fazer medicina, isso realmente foi uma dificuldade, porque eu nunca ia para casa. Então eu falo assim que a medicina libertou meu intestino, porque eu já não podia voltar para casa mesmo, então eu tinha que me habituar aonde estivesse. E nós, mulheres, usamos muito os laxantes para melhorar a questão do nosso intestino. Por que é tão ruim usar laxativo de forma desordenada ou demasiadamente demais? Na verdade, o que acontece? Se a pessoa tem uma certa dificuldade para andar, ou seja, se pôr uma muleta para ele vai ficar com aquela muleta e vai ficar muito tempo mancando. Então, quer dizer, o organismo às vezes procura o caminho mais fácil. Veja bem, a mulher, como você bem disse, ela tem sérios problemas nesse aspecto. E não só esse, a mulher, primeiro, não vai em qualquer banheiro, que eu acho muito nobre, né? Mulher tem os filhos, quando vem a maternidade, que às vezes ela vai no banheiro, que geralmente a gente associa o hábito de ir ao banheiro, a hora que a gente levanta, por exemplo, toma um lanche e tal. Aí, mãe, cadê meu lanche? A mãe deixa lá de ir no banheiro. Aí o banheiro nunca é sozinho, né? É um banheiro acompanhado, né, da família. Exatamente, são fatores que inibem. Agora, o fato importante, outra coisa também que é muito ruim para a mulher também, o fato de não ter o banheiro, que predispõe a mulher a ter mais infecção urinária também. Porque o fato de prender o xixi ali, a urina, acaba favorecendo as infecções urinárias, tá? Então, qual que é o ideal? O que é um intestino obstipado? Nós falamos de intestino obstipado, aquela pessoa que tem menos de obstipação, medicamente falando, é aquela pessoa que tem menos não tem nenhuma evacuação por semana, ou que tem as fezes muito ressecadas. Se a pessoa vai ao banheiro de 2 em 2 dias, ou 3 em 3 dias, que seja, se tem um ritmo normal as fezes pastosas, as fezes normal, é uma pessoa que tem um ritmo regular dele. Lógico, o ideal é que a pessoa vá ao banheiro todo dia. A pessoa que tem um trânsito de menor intensidade, a tendência é ter as fezes mais ressecadas. Se ele tem a fezes mais ressecada, vai predispor a fissura, outras coisas que o pessoal muitas vezes confunde com hemorroida, lembrando a todos que a hemorroida ela só dói na condição, se tiver uma trombose, se tiver uma flebite, né? A hemorroida, assim mesmo, são as hemorroidas internas, quando vai ali para o canal anal, porque a inervação das hemorroidas internas são inervação não sensitiva, a pessoa não sente dor. A pessoa sente dor no canal anal, ou seja, os 3 centímetros da margem anal até a parte interna. Então, o que acontece? Nós temos que estar sempre atentos, uma boa alimentação, um bom hábito e a coisa que é muito importante, a água não é falar que bebe muito, tentar dentro do possível medir e não inibir o reflexo evacuatório, tá? Dentro do possível. Mas como fazer se eu estou num lugar que não tem um banheiro adequado? Você tenta associar um momento seu, por exemplo, todo dia que eu levanto, faz igual o doutor Eldécio falou, tomo um lanche, ou tomo 2 copos com água e sento no vaso. Vai chegar um ponto que você vai condicionar a tal ponto que você a própria necessidade evacuatória vai acordar você para você ir ao banheiro.
Tá? Olha então, que interessante, a gente treina o intestino, né? A gente treina o seu intestino que você está em casa, hein? Viu que isso faz toda a diferença para você não usar o banheiro fora de casa. Exatamente. Interessante, Edmar, depois que eu passei, eu nunca tive problema com o intestino, mas esse hábito de tomar bastante água pela manhã, ele favoreceu as viagens ao banheiro realmente. Né? As fezes são mais pastosas, é bem mais tranquilo e de fato é pianinho. Na verdade, Odécio, na vida, tudo que você vai fazer tem que querer. Não adianta, igual a Rogéria deparou muito no consultório com esse paciente, você também deparou, paciente obeso, que tem uma obesidade mórbida, principalmente, eu não como nada, mas tal, e engorda. Lógico, ninguém não vai engordar se não comer nada. Começa por aí, né? A pessoa engorda porque come mais do que necessita, lógico, tem alguns casos que é exceção, tem algum problema metabólico que a gente respeita muito. Mas a pessoa realmente come, porque ele engorda porque come além do normal, ou então, e além disso, consome pouco, tem uma vida sedentária. Igual eu costumo falar para os pacientes, carro na garagem não gasta combustível. Se você estiver com carro na garagem, que é muito comum chegar uma pessoa idosa, filhos, minha mãe não está comendo nada. Aí eu falo, carro na garagem não gasta combustível. Veja bem, se você tem um carro na garagem, se você está com ele estacionado lá, ele pode estar menos de um quarto de gasolina que não vai acabar nunca. Então, é porque praticamente não vai consumir, assim acontece com a pessoa de certa idade. Mas se a pessoa pega e tem uma atividade física intensa, ele vai ingerir mais, geralmente quando o pessoal está mais novo, tudo mais. Tanto é que se pegar qualquer um de nós, o que nós ingerimos no dia a dia, a nossa alimentação, e comparar com aquele rapaz, com um rapaz que trabalha no serviço pesado, eu deve ter a oportunidade de conviver muito, o doutor Rogério também, que trabalha numa obra, que trabalha, ele vai comer, fazendo esse rapaz está comendo o que ele está almoçando hoje, dá para almoçar hoje, jantar, almoçar amanhã, jantar amanhã. Mas o famoso prato de peão. Porque, exatamente. Porque e o peão, o danado do peão é magro. E o peão é isso aqui, ó, o peão é magrinho. Exatamente. Mata a gente de raiva e de inveja, né? Desse jeito, então, é isso. Mas, na verdade, é uma equação pura, né, Edmar? Entrou, gastou, tem que sair. Não gastou, ele vai ficar, vai ser E é um tabu falar, né? As pessoas não gostam, ninguém gosta de ficar falando de fezes, de cocô, né? Como é que são as fezes. Você procurar o proctologista para falar, né, sobre o assunto. Para quem está em casa, está ouvindo a gente, quando se deve procurar a sua especialidade? Tá. Nós temos aqui, nós falamos de hemorroidas, nós temos a doença hemorroidária, a vida atrapalha a gente. Porque hemorroida, todo mundo tem uma receita. Ou é babosa, ou essas propagandas na televisão que tem aí, né? Aí a pessoa às vezes está tratando aquilo ali, que a maior parte desse sangramento que acontece no intestino, ele pode ser fugaz, que é uma doença de vascular, até mesmo um tumor que pode sangrar hoje, passar 3, 4, 5 dias sem, e a pessoa está usando. Isso retarda muito o diagnóstico, tá, gente? Para o paciente, e piora o prognóstico. Quando procurar o médico? Quando ninguém conhece você mais do que você mesma, ou você mesmo, né? Então, não estou legal. Nós temos quem teve o privilégio de conviver no interior, em ambiente assim, de pessoas mais simples, mais humildes, que eu acho que para mim foi um privilégio, né? Não, estou passando mal porque eu comi uma comida estragada. Não existe. Quando você come uma comida estragada, você pode ter um mal momentâneo, 3, 4, 5 dias, mas se você vai persistindo, você está com diarreia, está com sangramento, ou você passa a ter dificuldades evacuatórias, ou anemia, que não tem uma causa, você não consegue, mas não estou perdendo sangue, só estou tendo cocô, as fezes estão pretas, então é hora de procurar um médico. Então, quando você perceber que você não está bem, né, você tem que procurar o serviço médico. Sangramento, tá? Lógico, voltando a falar para vocês, que a maior parte dos sangramentos que tem são perfeitamente tratáveis e são fáceis de ser tratados, né? Embora nós saibamos que a incidência de câncer é cerca de mais de 30 mil novos casos por ano, câncer de intestino, tá? Mas parece ser pouco, mas a incidência é grande. É pouco no universo de 200 milhões de habitantes, mas quando é na família é trágico. É muito trágico. Então, o que vocês têm que fazer? Alteração de ritmo intestinal, de forma inexplicada.
Se tem aquela pessoa que tem o intestino preso desde quando nasceu, ele vai ter melhor alimentação para ir melhorando, mas se ele faz cocô uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, e sempre foi aquilo, ele tem que corrigir o hábito alimentar, tratar, tudo mais. Se a pessoa tem um intestino normal, e de repente começa a ter diarreia, e sangue, muco nas fezes, o que acontece isso? É hora de procurar um profissional. Lembrando a vocês que uma grande parte dessas doenças são doenças benignas e totalmente tratáveis, né? Tratável e curativa. O comodismo, Exatamente. O comodismo e às vezes os conselheiros, né? Tudo os conselheiros. Que não procura não, né? Gente, gostaram das dicas? Tenho certeza que agora vocês vão prestar mais atenção no intestino, né? Dá uma olhada nas fezes, a gente tem que olhar, viu? A gente tem que olhar se tem muco, tem que olhar se tem sangramento, se a cor mudou, tem que procurar ajuda médica. A prevenção ainda é o melhor remédio. Foi uma delícia ter o Dr. Edmar aqui com a gente no nosso programa, no nosso Papo Saudável. Muito obrigada, viu? Obrigado, tá? Edmar, muito obrigado. A gente sabe que você tem muito a somar para nós. Foi maravilhoso esse bate-papo nosso aqui e um prazer enorme. É sempre muito bom ter você por perto. Sempre junto e qualquer oportunidade que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Não só eu, como toda a família. Lá em casa, o que não falta é profissional de saúde. Que não falta é médico, né, na família. Não saiam daí, logo, logo estaremos de volta. Até! As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Onde tem arroz e feijão Cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses 2 pacotes. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Já estamos de volta e para finalizar esse mês que foi dedicado a você, público masculino que está em casa, e a você, querida mulher, né, que viu todo esse processo que a gente fez aqui do universo masculino, aleluia, estamos voltando para o processo misto, porque um mês dedicado aos homens, eu que tenho 3 em casa, um marido e 2 filhos, não é brincadeira não, né, mas precisa, né, amigo? Rogéria, você sabe que eu fiquei surpreso com as matérias desse mês, porque são informações, a gente vai passando, Sim. vai passando, e tem coisas que são tabus, são mitos e preconceitos, e a gente não percebe, né? Houve uma mudança cultural muito forte nas últimas décadas. Eu ainda sou da geração, uma geração muito interessante, que nós recebíamos ordens. Lá em casa ainda não, porque os meninos têm 8 e 7. Mas é uma geração hoje que os pais recebem ordens dos filhos. Então essa geração de quem tem 50, 40, até 40, é uma geração que recebia comando, tinha toda uma crença, nós não éramos... não tinha o direito de se defender, assim, a educação era meio que militar, né? O pai falava, tinha que ser feito e não se questionava por quê. Tinha até um jargão, você lembra? Assim, aqui, por exemplo, o pai falou, água parou. Lembra que tinha isso? Lá em casa Sim. Era assim. Lá em casa era a mãe. A mãe falou, a água parou. Porque minha mãe é baixinha, mas a bichinha sabe andar. E hoje o que nós vemos é filhos mandando nos pais e pais não ter ação sobre os filhos. Então, se eles não tinham antes, porque eram filhos,
Agora que são pais, continua não tendo, de alguma forma, né, vendo algumas cenas que a gente vê por aí de filhos fazendo com os pais. Então, assim, a mudança cultural muito forte, né, muito forte. E a crença de que o homem se cuidar, né, há pouco tempo atrás, a gente surgiu a palavra metrosexual, né? Então, esse metrosexual, ele era muitas vezes confundido com homossexual. E, no entanto, não. Eu acho que eram os primeiros homens que começaram a se cuidar. Expressão, né? Ultimamente, que a gente nem escuta mais. Escuta mais. Né? A gente escuta muito mais falar desse autocuidado do homem. É homem moderno. E foi tão gostoso trazer esse assunto aqui, não foi? Eu amei isso. Nós aprendemos tanto, eu né? Amei. Qual é o papel desse homem, né? Você que é homem, qual é o seu papel na sua família, né? O contexto que vocês estão inseridos, o que a gente pode trazer para mudar esse contexto familiar? Não foi emocionante tocar nesse assunto? Você mudar, você saber que você tem o direito de se cuidar, tem o direito de cuidar da sua pele, tem o direito de cuidar do seu cabelo, tem o direito de ter ou não ter uma barba bem cuidada, de se vestir, o cuidado com a sua imagem. Isso não fazia parte do universo masculino quando a gente era criança. E não se falava muito disso também na televisão. Não se falava. A televisão, de certa forma, parece que ela foi feita para as mulheres, né? Porque a mulher é muito mais consumista, Sim. consumidora, né? Então, os trabalhos, eles sempre foram voltados para as mulheres. Mas esse mês especial, tendo o homem como pauta central, eu adorei. Eu adorei. Foi bacana demais. E é interessante porque, assim, no Outubro Rosa, a gente focou muito, né, esse universo feminino, a gente tem a fitinha cor-de-rosa. Falando de Novembro Azul, que a gente está finalizando esse quadro aqui hoje, é o bigode. E nós temos essa tonalidade aqui na nossa marca, na nossa logo, que foi criado pelo nosso querido Gabriel. E é muito bom falar da saúde masculina, trazer esse assunto aqui para vocês, dedicar, explicar por que Novembro Azul, por que é tão importante a gente falar do câncer de próstata, enquanto no nosso universo feminino a gente fala tanto sobre o câncer de mama, uma campanha que foi criada em 2011, justamente com o objetivo de chamar a atenção do público para uma doença que é a segunda maior causa de morte nos homens no Brasil, só perde para o câncer de pele. Então, é um câncer extremamente comum no meio masculino e ainda se tem muito preconceito, ainda se tem muito tabu e ainda se morre muito homem que, se tivesse prevenido ou se tivesse escutado o que a gente tem para trazer aqui hoje para vocês, teria passado por uma consulta. Eu sou vascular, não sou urologista, o Eudécio é odontólogo, mas a gente veio aqui chamar a atenção de você que está em casa justamente para esse fato. E é importante também lembrar que, além do câncer de próstata, nós temos também que nos preocupar com câncer de pênis, porque não se fala sobre câncer de pênis, do câncer de testículo e também do câncer de bexiga, que são doenças, né, do rol da urologia, que muitas vezes a gente não debate sobre o tema, sobre essa questão. Ô, Rogério, e por falar nisso, você como médica, né? Quando é que o homem deve procurar, quando ele deve começar a se preocupar e fazer exame de próstata? Então, o homem ele deve começar a se preocupar com o câncer de próstata a partir dos 40 anos. Mas se você que tem menos idade tem na família casos de câncer de próstata, você pode procurar com antecedência. Então é uma doença muito ligada ao fator genético. E a gente sabe, por exemplo, às vezes as pessoas comentam no consultório: o meu pai teve câncer de próstata, o meu avô faleceu de câncer de próstata. Isso acontece muito. Um avô que faleceu, o pai que tratou, o filho já tem essa percepção, então procura antes. É bom começar mais jovem. Caso você não tenha caso na família, a partir de 40 anos, é uma idade bacana para você já procurar um urologista e fazer sua prevenção. E de uma forma geral, falando de saúde, é muito bom você se cuidar, é muito bom você se prevenir. Então faça um check-up regularmente, não fique aí esperando, a gente sempre toca nesse assunto,
a pandemia passar, arrume tempo para se cuidar, né? Tem sempre que estar checando a sua pressão arterial, né? Fazer seus exames de sangue, fazer um hemograma, ver como é que está a sua taxa de açúcar no sangue. Aliás, que as pessoas falam, né? Glicemia. Seria um exame de rotina, né, Rogério? Um exame de rotina. Seria um exame que deve ser feito pelo menos, no mínimo, anualmente. No mínimo, anualmente. O colesterol, que hoje a gente sabe que tem um cunho genético, e hoje a gente está vendo que as nossas crianças já estão com colesterol alterado, então fazer aí um lipidograma e principalmente para vocês, homens, cuidar da questão do IMC, que é o índice de massa corporal, porque quando vocês ganham peso e com toda essa mudança do nosso contexto, de não fazer exercício físico, de comidas embutidas, né, do sedentarismo, então assim, esse volume abdominal que os homens ganham, né, essa gordura abdominal, a propensão também às doenças cardiovasculares aumentam demais. Então, um infarto, um AVC. Então, já que nós estamos dedicando esse mês para o seu cuidado, então se cuide de uma forma geral. Procure um profissional da área de saúde para fazer o seu check-up anual. É uma questão de perder um pouco de tempo, né? Mas para você ganhar lá na frente, longevidade. Garantia de vida e qualidade de vida, né, Rogéria? Qualidade de vida. Voltando ao exame, a questão da próstata, Rogéria, porque é o encerramento, né, ao mês, explica para eles como é que é o exame da próstata, como que é feito, por que é feito, porque existe o exame do toque, existe também exame de sangue, para que os homens possam ficar mais atentos, mais ligados a isso. Até antes que você responda, eu quero dizer uma coisa muito legal que isso acontece, né, com o programa, que eu aprendo bastante aqui com nossos entrevistados. No ano passado nós levamos um urologista, né, um amigo seu, que falou sobre o exame da próstata exatamente um ano atrás, né? Falando sobre isso. E eu confesso que eu fiz 54, tinha feito apenas exame de sangue, e depois que ele falou sobre a necessidade do exame de toque, eu confesso, por mais moderno que seja, ainda tinha um quê de tabu. Como fazia o exame de sangue, falava, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo ok, e eu fui ficando. Mas depois daquela entrevista, eu procurei um urologista, fiz o exame sim, é algo que, eu não vou falar para você que é super agradável, porque não é, mas saber que você tá com a vida garantida, que opa, tá tudo limpo, tá tudo em ordem, tá tudo tranquilo, receber um parabéns do médico, né, de um exame de próstata, é curioso, mas é uma experiência, é uma sensação, né, de alívio, é uma sensação gostosa de ouvir isso daí. Então, me explica como é que é feito esse exame, para que serve? Vou explicar, mas antes eu queria até falar um pouquinho, porque as pessoas ficam falando assim, câncer de próstata. Próstata, o que é a próstata? Não é verdade? A gente às vezes não sabe o que é a próstata. Gente, a próstata, ela é uma glândula e ela fica ali na frente do reto e um pouco abaixo ali da bexiga. E é uma glândula que produz um líquido branco, meio alcalino, que de 10 a 30%, né, do sêmen é formado por esse líquido que a próstata produz. Então é um líquido extremamente importante para o homem, porque esse líquido ele vai nutrir e ele vai proteger o espermatozoide. Então assim como o útero é muito importante para a gente, o ovário, a próstata é muito importante para o homem. Por isso essa preocupação nossa de trazer esse assunto para vocês. Então a partir desses 40 anos, você vai procurar o proctologista, não, porque a gente acabou de ter o Edmar aqui, né? Vamos procurar o urologista. Procura o procto também, mas vai procurar o urologista. E daí você vai fazer 2 exames. Vai fazer um PSA, que é o exame de sangue, como o Eudécio falou, e vai fazer o exame de toque. Esse é o maior tabu para os homens. É por causa dessa dificuldade e desse preconceito em procurar um urologista que tantos homens têm morrido por conta do câncer de próstata. Quando eu passei na residência, eu passei na urologia, imagina quando eu chegava há 20 anos atrás para fazer um toque num paciente do sexo masculino. Era extremamente desafiador, porque eles não me queriam lá.
Então, assim, é realmente um tabu para os homens, a gente tem que mudar essa questão, é um exame. Para nós mulheres já é mais fácil, porque quando a gente faz 12 anos, a nossa mãe já leva a gente na ginecologista, depois vem os exames ginecológicos. Fazer o exame de toque vaginal é péssimo também, gente, não é confortável, mas isso já é cultural. A gente já cresce com aquela cultura passada de mãe para filha, que a gente precisa fazer o exame. Então, que a gente, como pais, coloque também na nossa rotina de conversa de casa essa questão, não é? Interessante, Rogério, aqui que é a cultura, né? A mãe leva a filha para fazer o exame ginecológico, né? O pai, quer dizer, deveria ser o contrário, né? O filho que leva o pai, por conta da idade, para fazer o exame urológico, né? Ou um pai mais maduro, um pai setentão aí, sessentão, levar o filho de 40, é uma experiência que não acontece fácil. Não tá no rol familiar, não é? Não tá no rol familiar. Pai, vamos ali pra fazer o exame. Vamos ali tomar uma dedada, assim, né? Tipo, uma coisa de pai pra filho. De pai pra filho. Então, gente, no programa Papo Saudável, pega seu filho, vai ali tomar uma dedada, que vai ser fantástico, literalmente. Salva vidas. A gente tá brincando aqui, mas justamente pra minimizar essa questão que é tão desconfortável para você que é homem. E que talvez nós, como pais que somos hoje, trabalhando isso desde o início com os nossos filhos, talvez quando chegar a idade deles de fazer o exame, não seja uma coisa tão complicada como é para a geração, para nossa geração e para a geração dos nossos pais. Eu tenho um paciente, por exemplo, que fala que vai fazer um exame de toque nunca na vida, entendeu? Prefere, às vezes, morrer do que fazer um exame. Sim, e é um exame inicial. Então, por exemplo, se o exame de toque e o PSA ou um ou outro vier com alteração, aí nós temos outros exames complementares que vão ser sugeridos pelo médico para que você faça, tá? Mas esses são os dois principais exames para começar. E é tão interessante, Rogéria, porque para o homem, né, a virilidade, a ereção é sinônimo, né? O homem, ele se sente no auge da sua história enquanto ele tem a ereção e não quer fazer o exame por conta do tabu, né? Porém, uma vez instalado o câncer, e tenha que ter uma cirurgia, né? A cirurgia radical de remoção de próstata, inúmeras dessas cirurgias, ao fazer a cirurgia convencional, muitas vezes leva o homem à impotência, né? Então, ironicamente, o tabu dele, o temor dele vai fazer com que ele encerre sua atividade sexual muito mais cedo, né? Tipo assim, o castigo pode ser esse, que ainda é barato, Porque não te leva junto, Porque não te leva junto. O problema é os cânceres que evoluem e, infelizmente, leva embora, né? Então, não faz sentido ter esse preconceito, não faz sentido. É um exame, assim, eu posso dizer, porque eu fiz, né? É algo em torno aí, sei lá, 15 segundos, 20 segundos, não passa muito disso. E é um exame... É um desconforto que salva a sua vida. Desconfortável, mas qual é o problema? Ter um desconforto desse aí uma vez por ano e saber que você está bem. Que, aliás, Rogéria, voltando à questão masculina, a vida, quando eu tinha 30 anos, falava que a vida começava aos 30. Quando chegou aos 40, disse que a vida começava aos 40. Chegou aos 50, diz que a vida do homem realmente passa a ser interessante após os 50. Evidentemente que cada um tem a sua história, mas com toda honestidade, a minha história, um homem de 50 anos, eu estou reconstruindo, reescrevendo toda ela com a minha família, com meus filhos, minha esposa, mas acima de tudo comigo mesmo, sabe? Cuidando da saúde, sendo rigoroso, que aliás foi visitando o seu esposo que eu, né, percebi essa preciosidade da minha parceira aqui, quando eu recebi, você por aqui, né? Estava cuidando da saúde, estava fazendo um check-up com o Marcelo, e aí entrou o esporte, entrou a bike na nossa vida,
eu e a esposa, né? O casal se apoiando, e que isso sirva para vocês também que estão aí, quando se pedala junto, quando o casal está junto. E olha, a minha esposa era atuante, praticante de esporte, vôlei, academia, ela sempre se cuidou, ela sempre teve esse cuidado. Ela tem prazer em fazer isso. Eu não, eu realmente era um sedentário, um workaholic e sedentário. Mas o organismo começou a dar falhas, começou a dar sinais de falha. E quando ela convidou, com a pandemia, né, atingimos o peso máximo de ansiedade, de preocupação, de insegurança, preocupação financeira, preocupação com a família, da saúde própria, com a da família, enfim. Aquilo gerou grandes transtornos e nós começamos então a praticar, fazer um esporte, que no começo não é fácil, que no começo não tem muita graça, é desafiador, tem dor. No caso da bike, tem muito morro para vocês empurrarem bicicleta, tem tombo, tem chuva, tem lama, tem enxurrada, tem cascalho, tem pedra. Mas ao final de cada tem a sensação de um esporte, de algo que foi feito. E ao repetir, criar o esporte como hábito, ter a concepção de que a gente precisa fazer exercício, teoricamente os primeiros 50 vêm de graça, mas só teoricamente, fácil, né? Porque ao completar 50 anos eu ganhei de presente da natureza dor nos joelhos, que prorrogou, que continuou com aproximadamente um ano e meio sentindo dor nos joelhos. E depois então com o esporte, graças a Deus, hoje não sinto mais nada. Muda para dormir, muda para atividade, muda para relacionamento, muda profissionalmente. Estamos agora em busca do corpo de 20, de 30 com a cabeça dos 50. Sim. O tempero perfeito, Rogério, o tempero perfeito para o momento. Não, e eu gostei da questão que você falou do redescobrir, né? E que bom que a gente pode estar trazendo esse conceito para você que está em casa, de você se redescobrir o prazer de estar em família, redescobrir qual é o seu papel como homem na sua casa, o que você, como ser humano do sexo masculino, o que você quer para o seu dia a dia, o que você quer para a sua vida. Muito interessante você falar também que o maior medo do homem é justamente a disfunção erétil. E a maior parte dos pacientes, no início do problema com a próstata, não tem sintomatologia, ou seja, você não sente nada. Mas quando você começa a ter sintomas, é porque essa próstata já está muito mais aumentada e precisa de cuidados. E a disfunção erétil é um sintoma muito comum entre os homens. Então, você que está em casa, começou a ter uma dificuldade na relação sexual, né? Acende a lanterninha aí e fala assim, opa, será que não está na hora de eu olhar isso? A gente tinha, quando eu passei na urologia, imagina, eu era a única mulher na urologia, então imagina o tanto que foi fácil passar na urologia. Quantas piadas. Nossa Senhora, menino, foi muito fácil. Mas, por exemplo, quando eu estava no ambulatório de urologia, eram perguntas frequentes que a gente fazia para os pacientes, era o seguinte, por exemplo, o senhor está indo várias vezes ao banheiro, tem assim uma urgência miccional, né? Ou frequenta muitas vezes o banheiro, ou acorda muitas vezes à noite para fazer xixi. Então, se você vai muitas vezes ao banheiro e assim, logo que você fez, passou um pouquinho, uma hora, já está com vontade, aquela urgência de ir ao banheiro de novo, então isso pode ser um sinal. Se você acorda várias vezes à noite com vontade de fazer xixi e vai ao banheiro, pode ser um sinal. Outra coisa também, eu falava assim, seu João, o senhor tá fazendo xixi longe da botina ou perto da botina? Entendeu? Porque aí ficava fácil de conversar com o paciente. Não, doutora, meu jato tá forte. Então, por exemplo, se o seu jato é fraco, se o seu jato, né, é mais simples, você viu que teve uma diminuição do volume urinário e em vez de você pegar, né, fazer aquele xixi, né? Igual vocês gostam, né, de fazer xixi, né? Longe, né? Que é uma beleza, né? E aquele negócio tá ali
menina é miudinho, tá fazendo xixi ali perto da botina. Então, olha, isso é um sinal que você precisa procurar um urologista. E muitas vezes, quando o câncer já está avançado, a gente começa a ter dor no quadril, dor articular, né, que são outros locais que você nem imagina que pode ser por causa da próstata e muitas vezes pode ser já uma metástase. Então é muito importante você olhar para o seu dia a dia e ter essa visão para o seu corpo. Assim como nós mulheres temos que fazer o exame, né, o autoexame da mama, perder um tempo ali no banheiro para se examinar, perceba também, se autoexamine, né? Dê uma olhada, eu tenho certeza que depois, né, dessa botina aqui, você vai prestar mais atenção no seu jato urinário e vai ver realmente se tem alguma alteração e se você precisa de ajuda, precisa procurar um urologista. Rogério, nós estamos falando de uma coisa que normalmente os homens não falam, mas é um dos fatores que mais preocupa qualquer homem. A virilidade nossa é algo que muito nos preocupa. E cuidar da próstata a incidência é muito maior, né, do que um câncer de pênis, do que tantos outros transtornos masculinos, mas você fez uma observação incrível. O universo ginecológico, né, o câncer de mama, ele é muito difundido. O câncer de próstata é uma realidade e um tabu muito, se chega nele por conta desse tabu. Então, nada mais sensato do que você que está aí nos assistindo, você que já chegou aos 40 anos, mude a chave, passe a cuidar do seu patrimônio maior, né? Porque o nosso patrimônio não é só financeiro, não. Nosso patrimônio viril de homem é lá embaixo. E só você pode cuidar. Ninguém mais pode cuidar para você, senão você, evidentemente, com uma ajuda médica. E não tenha medo do tratamento, não tenha medo do toque, não tenha medo do tratamento. Quando você previne, a gente consegue salvar mais vidas, os tratamentos curam e os tratamentos são muito mais simples, tá certo? Então tudo é uma questão de prevenção. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Saúde, longevidade, vida saudável, exercício físico, prevenção. Esse é o nosso papel. Meu e desse meu amigo aqui, ó, que a gente tanto gosta de estar aqui falando nesse assunto para vocês, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, falando para vocês de uma forma desmistificada. A nossa saúde, o corpo que habitamos é o nosso maior patrimônio. E só você pode cuidar desse patrimônio. Ninguém vai convencer você a mudar de cuidados. Ninguém vai convencer você a cuidar de si, cuidar melhor. A não ser que você entenda que é importante. É só você que pode startar esses cuidados. É isso aí. Até o nosso próximo programa Papo Saudável. Se ainda não estão nos seguindo nas redes sociais, nos sigam. No Instagram, programa.paposaudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Foi uma delícia estar aqui com vocês sempre. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica.